que acontece com os bens de uma pessoa quando ela morre? A legislação estabelece como deve ser dividida a herança e quais são os procedimentos necessários. Mas e se o falecido deixou contas a pagar? No início deste ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o valor a ser quitado de empréstimo consignado seja repassado aos herdeiros. Vamos saber mais sobre esta decisão e também sobre herança, espólio e inventário no nosso programa de hoje. Mas antes, vamos ver onde esse tema se encaixa no artigo 5º. A Constituição Federal determina que é garantido o direito de herança. E sobre este tema eu converso com Luciano de Medeiros Alves, advogado especializado em direito das sucessões e em direito de família, e também com Marcelo Batista, advogado e professor de direito civil e processual civil. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Luciano, gostaria de começar falando sobre a Constituição. Ela garante o direito de herança e quando a gente fala de herança, escuta falar muito também espólio, inventário. Explica pra gente cada um desses detalhes. Herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa deixa quando do seu falecimento. A expressão espólio, na realidade, é uma denominação processual justamente para identificar esse conjunto de bens, direitos e obrigações. E o inventário é o procedimento judicial ou extrajudicial que visa dar liquidez a este patrimônio e identificar quem são os sucessores dessa pessoa que faleceu. Então, é dentro desse procedimento que vamos identificar qual é o patrimônio deixado por ela, os seus direitos, também as suas obrigações, e quem vai receber esse patrimônio, quem são os sucessores do falecido. E é sempre necessária a contratação de um advogado quando existe a herança a ser repartida? Não é obrigatório, é necessária a contratação de um advogado. Pode-se fazer isso extrajudicialmente, em cartório, por escritura pública, quando todos são maiores, capazes e estão em consenso. Mas se houver algum incapaz e se houver algum conflito entre esses sucessores, o procedimento ele tem que ser judicial, numa vara de órfãos e sucessões. Doutor Marcelo, e o testamento pode ajudar a evitar a confusão, como o doutor Luciano falou aqui. Mas como é que funciona isso na prática? O que a pessoa pode dispor em testamento? O testamento é uma disposição de última vontade, né? Então, toda pessoa a partir dos 16 anos, ele pode realizar um testamento, onde no testamento ele vai colocar ali como que ele quer que seja a sua partilha. Claro que com alguns limites, né? Então, se essa pessoa tiver herdeiros necessários, né? Ou seja, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, 50% do patrimônio dela, ou seja, a parte disponível, ela pode dispor para quem ela quiser, deixar para quem melhor interessar. E esse testamento ele também tem que ser feito no cartório ou não? Existem 3 modalidades de testamento. Existe o público, que é aquele feito em cartório, que inclusive é o mais aconselhado, porque é feito na frente do tabelião, né, diretamente pelo tabelião. Existe o particular, que é feito na presença de 3 testemunhas. E existe o testamento cerrado também. Mas a melhor modalidade é aquele público ao qual vai ficar o documento no cartório e dá mais garantia, para que ele seja cumprido ali quando da abertura do inventário. E como ficam as dívidas de alguém que morre? Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o espólio deve ser usado para quitar empréstimo consignado em folha de pagamento. Se a partilha dos bens já houver sido feita, quem responde pela dívida são os herdeiros. Vamos conferir aqui. Um caso ocorrido no Rio Grande do Sul pode trazer mudanças nos empréstimos de crédito consignado em todo o país. O pedido de uma família para que a dívida fosse extinta com a morte da mãe chegou ao STJ. O tribunal determinou que a morte do devedor não extingue os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e que a dívida deverá ser paga pelos herdeiros no limite do patrimônio. Doutor Luciano, explica melhor para a gente como é que isso vai funcionar na prática. Bom, na realidade, essa decisão ela trata da discussão sobre ainda a validade ou não de uma legislação que remonta aí em 1950. De fato, essa regulamentação que tratava dos empréstimos consignados tinha um dispositivo que estabelecia que, com a morte, este empréstimo ele seria quitado. Essa legislação ela foi alterada em 2003 e não se reproduziu esse mesmo dispositivo. Então, a discussão era justamente se ainda estava valendo aquela regra anterior, ou seja, da quitação desse empréstimo consignado com o óbito ou não. E o que o tribunal decidiu foi que esta lei mais recente ela acabou por abrogar a lei anterior, ainda que tacitamente, porque não tratou
dessa matéria, ou seja, da quitação do empréstimo consignado. Doutor Marcelo, e na prática, como é que isso vai ser feito? Vai ser tirado do valor de uma pensão, por exemplo, que existe, ou aí tem que quitar o empréstimo no ato com o que for apurado ali da herança? Como regra, a pensão, ela deixada, né, pelo falecido, ela é tratada como alimentos. Alimentos são impenhoráveis. Então, esse montante do empréstimo, ele tem que sair do espólio, né? Conforme já dito, o espólio, que é esse conjunto de bens do falecido, ele vai servir para pagar todas as dívidas deixadas, né? E só após o pagamento das dívidas e também do imposto de transmissão é que aí sim será repassada a quota-parte a cada um dos herdeiros. E falando de dívidas de uma forma geral aqui, o que prescreve com a morte de uma pessoa e o que continua valendo, a exemplo do empréstimo consignado? Determinados tipos de empréstimos ou até mesmo financiamentos, principalmente financiamentos imobiliários, eles têm um seguro chamado seguro prestamista. Esse seguro ele serve exatamente para fazer a quitação de valores que estão em aberto com o falecimento. Então, às vezes, nós temos um seguro prestamista para um financiamento de um veículo, para um financiamento de um imóvel, para um empréstimo. Então, quando o falecido tinha esse seguro dentro desse empréstimo, né, com o seu falecimento, os herdeiros podem acionar, né, o contrato e, consequentemente, buscar aí essa quitação. Mas o interessante é que nem sempre a instituição financeira, né, doutor, ela oferece ou informa essa possibilidade, porque acaba aumentando o valor dessa eventual parcela e a pessoa, enfim, o contratante ali muitas vezes não quer pagar um pouco mais e não paga esse seguro. E aí acontece isso de quando do seu falecimento não há quitação. Mas é interessante a pessoa buscar saber isso antes de fazer um financiamento? É bem interessante quando você vai contratar com a instituição financeira, até contratar também o pagamento deste seguro, para, eventualmente, quando do falecimento, a dívida dela ser quitada. Isso às vezes acontece até com o cartão de crédito. Você pode pagar uma parcela mensal, que é o seguro, para a quitação da sua dívida com o cartão de crédito, se, obviamente, houver ali o falecimento. Mas nem sempre as pessoas fazem isso, ou quase sempre não fazem isso. Muitas vezes não sabem nem que existe, né? Exatamente. E não é caro, geralmente, né? Geralmente é um percentual ali baixo, então, assim, acaba sendo uma opção bem interessante mesmo. E quais são as suas dúvidas sobre direito à herança? A nossa equipe foi às ruas e fez este questionamento com algumas pessoas. Vamos ver agora o que elas querem saber dos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Muitas vezes, a divisão da herança demora. Como ficam as dívidas enquanto isto? Doutor Luciano. Bom, na realidade, quando a gente fala de herança, estamos tratando do patrimônio líquido deixado por uma pessoa, ou seja, são seus bens, seus direitos, abatidas aí as obrigações. Então, essas dívidas deixadas pelo falecido, elas têm que ser quitadas antes da transmissão desse patrimônio aos sucessores. Então, é necessário que ou os herdeiros declarem essas eventuais dívidas para a efetiva quitação, ou os próprios credores se habilitem a receber dentro do procedimento do inventário. Então, o que vai ser repassado aos sucessores, de fato, é o patrimônio líquido, depois de quitadas essas dívidas. Pois é, mas se demora muito, como a gente sabe que acontece, o credor, enquanto isso, ele fica esperando. Os juros são atualizados, como é que ele pode receber isso de uma forma que ele não seja tão prejudicado? Muitas vezes, os herdeiros nem iniciam o procedimento do inventário, porque muitas vezes o que sobrou de patrimônio ativo é inferior aos débitos. Então, muitas vezes a pessoa ela fica acomodada ali naquela situação sem querer iniciar o procedimento do inventário, porque sabe que todo patrimônio ativo, ele vai acabar sendo pulverizado ali para a quitação da dívida. Então, o credor ele tem que ser diligente, enfim, procurar receber os seus créditos, ou os herdeiros devem procurar ali os credores do falecido para a quitação dessa dívida, porque vai incidir de fato, pode incidir de fato juros e correção monetária em cima desses débitos. Existe até uma outra saída interessante, né, que é o inventário negativo, né? O inventário negativo que é exatamente para você demonstrar que o falecido não deixou bens alguns. Para quando os credores chegarem, né, já demonstra que foi feito o inventário, não existe patrimônio ativo e, consequentemente, não vai ter como pagar o passivo, né? Aí ninguém se responsabiliza pela dívida nesse caso, né? É porque no Brasil nós não herdamos dívidas, né? Somente até os limites da força da herança. Então, se existe um passivo maior do que o ativo, se paga, mas o restante das dívidas, elas não podem ser cobradas dos herdeiros. Agora, o que acontece, por exemplo, se a pessoa passou o bem ali, doou em vida para alguém e morreu logo a seguir deixando dívidas?
Esse bem pode ser retomado, vamos dizer assim, para poder pagar essa dívida? Existe um prazo para isso? Num primeiro momento, não, né? A não ser que seja uma fraude a credores, ou seja, você tem vários credores e buscando burlar esses credores aí, você acaba fazendo essa doação em vida. E aí sim, se houver esse objetivo ilícito, né, de burlar, aí poderia se buscar. Dentro da questão da anulação, a petição de herança são 10 anos, a cobrança são 5 anos, então dependeria mais do caso concreto mesmo. E vamos a mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Existe um prazo para que a partilha dos bens seja feita entre os herdeiros? Doutor Marcelo, a gente sabe que demora, como a gente já falou aqui, tem um prazo para isso? Essa questão é muito discutida, né? Qual o prazo que eu tenho para começar um inventário? Antigamente, no Código Civil, nós falávamos em 30 dias, veio o novo Código de Processo Civil e ele fala em 60 dias. Só que cada estado tem uma legislação específica no tocante ao imposto de transmissão. Eu não posso dizer que tem um prazo limite. Se eu passar de 60 dias eu vou perder meu direito de ser herdeiro? Não. A questão é que, passados 60 dias, poderá haver uma multa no tocante ao imposto. Então, alguns estados, como Minas Gerais, falam em 180 dias, o DF fala em 60 dias. Então, é apenas um prazo para que você não pague uma multa para a Secretaria da Receita. O que o Estado quer é que esse patrimônio ele circule. Então, na medida que ele estabelece um prazo, os herdeiros eles têm que cumprir esse prazo justamente para transferir essa propriedade, circular tributos. Aqui no Distrito Federal, enfim, a multa está suspensa, então não há uma rigidez na cobrança desse prazo. Então, se você não cumprir o prazo de 60 dias, aqui no Distrito Federal, temporariamente, não se cobra, não se aplica nenhum tipo de sanção pecuniária. Mas o Código de Processo Civil estabelece 60 dias para iniciar o procedimento do inventário. E para finalizar, por que demora tanto? Essa é sempre uma pergunta muito feita, né? Por que o inventário demora tanto? Existem vários fatores. Sem dúvida, o principal dele é a ingerência das partes, né? Quando existe um conflito ali entre as partes, necessariamente os prazos processuais, eles são, apesar de curtos, mas a burocracia, né, e a quantidade de processos que nós temos no judiciário são muito grandes. Então, muitas vezes, o inventário ele demora por conta do litígio existente entre as partes. Ou muitas vezes também por questões para gerar um imposto, para fazer o pagamento e vários outros fatores. Doutor Luciano, antes da gente encerrar esse bloco, uma última pergunta. Estes custos são tabelados? Na realidade, os honorários advocatícios, a OAB ela estabelece na tabela da ordem um percentual que deve incidir sobre o montante do patrimônio, que pode variar de 5% a 10%. Né? Agora, o tributo que haverá de ser pago, isso vai depender do montante da herança. E aí, cada estado é que faz a sua cobrança. Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre direito à herança. Aqui no estúdio, eu converso com Marcelo Batista, advogado e professor de Direito Civil e Processual Civil, e também com Luciano de Medeiros Alves, que é advogado especialista em Direito das Sucessões e Direito de Família. E vamos a mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Se é descoberta a existência de um filho após a partilha dos bens, ela é anulada? Doutor Marcelo, como é que fica nessa situação? Na verdade, quando se tem um filho, né, posterior a já ter realizado a partilha, esse filho ele pode ingressar com uma petição de herança, né? A petição de herança, ela visa exatamente incluí-lo ele na partilha. Então, ele tem um prazo ali de 10 anos para intentar essa ação, buscando exatamente essa inclusão dentro da massa patrimonial e receber a cota-parte. Então, aqueles que já receberam, eles vão ter que devolver essa cota-parte para esse filho que não tinha participado ali do inventário, né? Não tinha participado ali daquela herança. E se os bens já tiverem sido dilapidados? Doutor Luciano, como é que fica nesse caso? A nossa legislação estabelece o prazo de 1 ano para você invalidar ou anular uma partilha. Após esse prazo de 1 ano, você pode ter uma medida judicial, que é a petição de herança, e você pode buscar. Mas quando você invalida a partilha, você volta ao estado anterior. Todavia, uma vez já
enfim, transcorrido esse prazo, só com petição de herança. Aí, no caso, você vai ter que demandar contra cada um dos herdeiros pelo que efetivamente eles receberam. E, efetivamente, só se ainda houver alguma coisa é que, enfim, será devolvido. Caso contrário, é a famosa execução frustrada, né? Você acaba ganhando, mas não tendo massa patrimonial, não pode ser executada e acaba não levando, né? Não levando, porque depois da partilha, os herdeiros eles vão responder na medida do que receberam. Outra curiosidade, se por exemplo foi feita a partilha, doutor Marcelo, e aí se descobre que tem um testamento, ela pode ser invalidada também? Tem um prazo ou não? No tocante ao testamento, também a regra acaba sendo a mesma, né? Hoje em dia existe um procedimento que visa evitar isso, né? Que é a exigibilidade de uma certidão de testamento. Ela é expedida, inclusive, pelo SENSEC, né? Onde existem vários cartórios já no Brasil que são cadastrados. Então, a ideia é evitar que se tenha um testamento que só seja descoberto depois. Então, boa parte dos testamentos, né, realizados por escritura pública já ficam cadastrados e no início ali do inventário, o primeiro passo que o juiz faz é olhar, existe um testamento? Se sim, é feita a abertura e validação do testamento para só depois realizar o inventário. Até por isso é bom seguir aquela dica que o senhor deu de fazer sempre no cartório, né, o testamento público. Exatamente, porque facilita dando essa publicidade. E vamos à última pergunta, gravada pela nossa equipe. Pode mostrar aqui. A pessoa que recebe uma herança tem que pagar algum tipo de imposto sobre os bens? Como é feito esse cálculo? Doutor Luciano. Na realidade, existe um imposto estadual, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Cada estado ele vai estabelecer ali a alíquota que vai ser cobrada sobre o valor dos bens que são transmitidos em razão da morte do indivíduo. Existe uma resolução, a resolução número 8 do Senado, que estabelece uma alíquota máxima, que é de 8%. Então, entre 2% e 8%. Então, na realidade, os estados eles são livres para legislar e atribuir a alíquota variando entre 2% e 8%. Aqui no Distrito Federal, especificamente, essa alíquota ela vai variar de 4% a 6%, a depender do valor do patrimônio. Isso ocorre em alguns estados também, essa alíquota escalonada, mas alguns estados eles estabelecem uma alíquota única, em regra 4%. Isso aí, o senhor falou que difere de estado para estado, mas aí é o estado onde o bem se encontra, onde é feito o inventário e a partilha. Na localização do patrimônio é que vai fazer essa cobrança. Então, se o indivíduo é domiciliado aqui no Distrito Federal, mas ele tem patrimônio em outro estado, o recolhimento do imposto relativo à transmissão destes bens é cobrado no estado da localidade do bem. Agora, falando também de tributos, o imposto de renda, como é que se declara nessa declaração anual que todos nós temos que fazer, doutor Marcelo? É uma dúvida muito recorrente, inclusive, né? Muitas pessoas pensam que pelo fato do falecimento não existe mais a necessidade de declarar o imposto de renda, e existe sim, né? Caso a pessoa tenha falecido, por exemplo, no ano de 2017, no ano de 2018 ainda tem que fazer a declaração dele, e se o inventário estiver em curso, existe uma modalidade de declaração de imposto de renda, que é a declaração de imposto de renda de espólio. Então, ela deve ser feita até a conclusão do inventário. E depois da conclusão do inventário, o patrimônio vai incorporar os bens dos herdeiros e aí sim cada herdeiro individualmente que vai declarar esses bens. E você, acha justo usar a herança no pagamento de dívidas do falecido? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Tem de pagar, né? Porque é família, eu acho que tem de pagar, sim. Se ele tivesse em vida, ele iria usar o dinheiro para pagar as próprias dívidas, né? Como ele não vai estar mais aqui para pagar, quem herdar o dinheiro que pague as dívidas também. Estou passando por um caso meio parecido na minha família, que vão receber uma herança e tá uma pendência nisso, que o falecido, minha avó, tá com um monte de pendências aí, muitos não querem pagar a dívida deles. Eu recebi a herança, ele deixou uma dívida, eu pagaria sim a dívida com a herança, né? Agir honestamente. O falecido, além de deixar uma boa herança para mim, ao mesmo tempo eu tenho que pagar a dívida dele. Como eu vou responder isso? Que tristeza, eu choro novamente. Não adianta muito chorar não, né, doutor Luciano? Até o valor que ela recebeu ali de herança, se tiver dívida, tem que pagar e não tem o que discutir, né? Exatamente. As dívidas, no limite das forças da herança, têm que ser quitadas.
né? Então, antes de se partilhar ou se dividir, é necessária a quitação de todos os débitos do falecido, porque na realidade o que se transfere é o patrimônio líquido, depois de quitadas todas essas dívidas. Ocorre que muitas vezes o credor ele não faz um movimento para a cobrança e muitas vezes os herdeiros até desconhecem a existência dessas dívidas e não arrola dentro do procedimento do inventário. Mas posteriormente os credores tiverem conhecimento, eles podem, enfim, se habilitar neste inventário para receber os seus créditos. E se já tiver sido feita a partilha sem observância do pagamento desses débitos, o credor ele pode demandar individualmente contra cada um dos herdeiros na proporção do que eles receberam. Agora, o senhor falou uma coisa interessante aí. Isso tem que ser colocado no espólio, na hora que está sendo feito ali, coloca também todas as dívidas que tem? Como é que é? Exatamente. A gente vai abrir ali um tópico justamente para falar das dívidas do falecido. E muitas vezes, se os herdeiros eles desconhecem, né, a existência de alguma dívida, ele vai declarar, desconhecem a existência de dívidas. E, efetivamente, se houver e o credor aparecer posteriormente, ele pode se habilitar ali para receber ou, se for de fato excluído, ele pode demandar posteriormente contra os herdeiros, mas aí na proporção do que efetivamente receber. Agora, ao elaborar ali o inventário, é obrigação legal e moral também dos herdeiros, tendo conhecimento dessas dívidas, de declarar quais são e resguardar uma parte do patrimônio para quitação disso. Um dos motivos, inclusive, do inventário ele ser público, né, como regra ele não tramita em segredo de justiça, é exatamente para facilitar que os credores, né, possam ali buscar a sua habilitação e dentro do inventário fazer o recebimento das dívidas que o falecido deixou. Agora, o senhor falou do inventário ser público. Isso significa que ele simplesmente fica aberto a quem procurar ou tem que ser feito alguma publicação, por exemplo, algum edital para poder anunciar isso? Como regra, existem os inventários extrajudiciais que são em cartório, né? E eles são feitos através de escritura pública, onde você pode ter acesso, né? Basta saber o cartório que ele foi realizado e buscar essa informação. E também o judicial. O judicial através das consultas realizadas no site dos tribunais. Então, hoje, pelo novo CPC, esse inventário deve tramitar, né, no local do falecimento, né? Do último domicílio do falecido, no caso. Então, se a pessoa quer saber se existe um inventário e tudo mais, ela pode buscar diretamente no tribunal. E como é que fica a questão dos bens que estão, porventura, no exterior, doutor Luciano? A nossa legislação ela vai regular o patrimônio que se encontra aqui no Brasil. Se o indivíduo ele tem patrimônio no exterior, ele vai ter que fazer o inventário, enfim, o procedimento no local ou na localidade dos bens, ou seja, no exterior. Em algum caso, voltando a falar aqui de dívidas, as dívidas podem ser cobradas de um cônjuge, por exemplo, mesmo que não tenha uma herança positiva, ele pode ser obrigado a pagar a dívida mesmo sem ter uma herança positiva? Se a dívida ela foi contraída por ambos, né, na constância do casamento, ambos assinaram, ambos anuíram, né, aquela dívida pertence a ambos. Então, mesmo que não haja um inventário positivo, né, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, ele tem essa obrigação de continuar esse adimplemento. Então, não é necessariamente o fato do falecimento, né, de um dos devedores que diretamente isenta o pagamento do outro, né? Então, vai depender do contrato que as partes venham a assinar para saber exatamente qual que foi a modalidade ali e se um é garantidor, se é fiador ou se necessariamente a dívida foi contraída por ambos. Isso independe do regime de casamento? Independe do regime de casamento, né? Ou seja, como regra, na comunhão universal, né, você tem uma junção de todo o patrimônio, né? O ativo, o passivo ali. Mas se, mesmo no regime da separação total, a dívida foi contraída por ambos, ambos respondem ali, né, de acordo com o que foi pactuado no contrato. E muitas vezes também, quando a contratação do seguro, a pessoa que falece, a dívida em relação a ele é quitada. Então, o que ocorre muitas vezes, como o financiamento imobiliário, quando se compra em parceria, a dívida relacionada ao falecido, ela é quitada com o seguro. Mas em relação ao percentual daquele que sobreviveu, tem que ser pago, tem que ser quitado. E o regime de bens no casamento, isso pode influenciar também, porque muitas vezes a dívida, ainda que contraída por um só dos cônjuges, se o regime estabelecer que a regra é da comunhão,
isso vai importar também na vai obrigação dividir a do dívida outro. também, Aí né? tem que dividir a dívida. Bom, nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria das dicas finais de vocês. O que as pessoas devem ter em mente aí para evitar problemas futuros com espólio, inventário, herança? Doutor Luciano. Eu acredito que um planejamento sucessório, isso é muito interessante. É algo inovador ainda. Enfim, o brasileiro ele não tem essa prática, eu acho que por uma questão cultural, um certo pudor de falar da morte, porque tratar de herança é antever a morte, mas tentar um planejamento familiar, até já estabelecer em vida o que efetivamente seria a vontade dele pós-mortem, ou mesmo um testamento, que eu acho que é algo seguro, né, para que, enfim, evitar conflitos posteriores. E para o senhor, doutor Marcelo? Sem dúvida alguma, é o que foi colocado mesmo, o planejamento sucessório, né, a pessoa buscar, inclusive, né, ter alguém de confiança, né, uma pessoa ao qual ela possa deixar já uma cópia da documentação, que ela possa ali já poder, né, através de um testamento, através de todas as formas que a lei permite, inclusive, né, buscar um advogado da sua confiança, né, ao qual ela possa deixar todo esse planejamento e tentar aí evitar toda essa burocracia e eventuais, né, demoras aí no custo desse inventário. E na hora de fazer o inventário, fazer tudo certinho ali para não ter problemas. Exatamente. Né? Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Luciano, doutor Marcelo, muito obrigada por terem vindo até aqui e por todos os esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço também pela sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!